Prontinho, pessoal, estamos aqui em Ouro Preto. Acabamos de passar na igreja de São Francisco de Paula, dos parentes aí. Fica mais ou menos 1 quilômetro do quarto que a gente pegou pelo Airbnb. Agora nós vamos dar mais uma circulada e vamos ver as outras igrejas. A gente não sabe qual o nome porque é muitas igrejas, mas vamos vendo à medida que a gente vai conhecendo. Aqui em Ouro Preto tem muita lomba, muita ladeira. Tá sendo um bom exercício para a perna. Ou a gente está subindo ou está descendo. Agora a gente está descendo. Ó, pode ver que tem uma descida bem longa pela frente. E tudo que der sobe, né? Então depois que a gente chegar lá embaixo vamos ter que subir de novo. Mas vamos lá, Ouro Preto é assim. E quem estiver pensando em vir para passear em Ouro Preto, traga roupa de verão e de inverno, porque o tempo aqui varia bastante. Uma hora tá quente, daqui a pouco já esfria. Agora tá em torno de 18 graus aqui, mas a sensação térmica na sombra é de bem menos. A gente está hospedado bem pertinho do centro. O ponto de saída para a maioria das atividades é a Praça Tiradentes. A gente fica mais ou menos uns 100 metros da Praça Tiradentes. Agora a gente não vai passar por ela. A gente vai na direção oposta. Viagem, a gente não tem uma programação muito rígida, a gente gosta de definir um ponto, uma região, e aí a gente vai conforme vai indo, a gente vai passando pelos lugares, daqui a pouco a gente tá indo para um lugar, encontra outra coisa, a gente muda. É assim que a gente gosta de fazer um turismo mais interativo. Se para quem gosta de história mesmo, o ideal seria pegar um guia, porque os guias eles têm todo a história de cada ponto, de cada igreja, eles explicam direitinho. A gente, como a gente gosta mais da parte visual, assim, a gente também gosta da parte histórica, mas a gente prefere caminhar e viver o lugar, assim, olhar, conhecer, sem um cronograma muito rígido. Então, para nós o mais interessante por enquanto é fazer assim, estipular um ponto e fazer um trajeto até lá, e aí no caminho a gente vai vendo as outras coisas que tem. Aqui em Ouro Preto, o que chama muita atenção, principalmente é a geografia do local. A cidade é construída toda em cima de morro, assim, e às vezes tu vê algumas construções num lugar muito improvável, perto de um penhasco, em cima de umas pedras, tu vê um prédio de 3, 4 andares construídos ali, e muitas vezes são prédios muito antigos, então é bem interessante também por esse ponto. Daqui dá para ter uma boa noção da geografia da cidade. Ela é praticamente no meio dos morros, e o pessoal aproveita cada pontinho onde é possível para construir. A gente vê vários bairros novos e se mesclando com os centros históricos. E lá no fundo a gente pode ver o Pico do Itacolomi, que é uma referência aqui na cidade. Aqui em Ouro Preto todas as ruas têm um seu valor histórico. Todas participaram de alguma forma da história da cidade do ouro. Então, o interessante é tu fazer esses caminhos a pé. Às vezes tu pega e faz um tour turístico, tu acaba não vendo todos os detalhes que tem, desde um muro feito de pedra até uma construção antiga, enfim, tudo que faz parte dessa história de Ouro Preto. Outra coisa que também chama atenção aqui em Ouro Preto é o grande número de repúblicas. Praticamente qualquer lugar que tu passa, tu tem uma república por perto. Tem a Faculdade Federal de Minas Gerais aqui. Então, esse é um local também que favorece a juventude da cidade. Um grande número de estudantes morando em repúblicas de várias regiões de Minas Gerais. Uma outra curiosidade de Ouro Preto é que o Uber nem o 99, os aplicativos de transporte, não atuam na cidade. Então eles têm o próprio aplicativo de transporte, que é o UBS,
Então se tu precisar de transporte, então seria interessante baixar esse aplicativo já e abrir uma conta. Que aí tu consegue se locomover mais facilmente pela cidade. Mas o interessante mesmo, se puder, se tiver um pouco de preparo físico, é caminhando mesmo. É indo de um ponto a outro caminhando para ir conhecendo cada detalhe da cidade, das ruazinhas. Estamos chegando na Capela de Padre Faria. O padre João de Faria Fialho foi o capelão que fundou o Ouro Preto durante as expedições de reconhecimento da região. E aí essa capela foi erguida em homenagem a ele. Mais retiradas do centro histórico de Ouro Preto e uma das mais longas para vir caminhando. Ela fica aproximadamente uns 2 km do centro, mas pelo seu valor histórico é obrigatória a sua visita. Agora saindo da igreja do Padre Faria, estamos indo a pé, que fica perto, para a igreja do Capela Santa Efigênia. Dá aproximadamente uns 300 metros, só tem que subir o morro. Na igreja Nossa Senhora de Santa Efigênia, que ela fica em cima da ladeira de Santa Efigênia. E ela é uma das primeiras igrejas dos negros, dos escravos aqui de Ouro Preto. Dizem que eles chegavam das minas, aí se lavavam aqui e o ouro que ficava no cabelo e no corpo dele era recolhido e era usado para comprar a madeira para fazer as esculturas da mina, da igreja. Dia 5 de julho de 1881. A Francisca, essa negra, né? Ela zelou a igreja durante muitos anos, né? Foi sepultada na frente da igreja para passar e lembrar da...
de gesso, né? Oi. Essa roupa no nicho aqui é de Aleijadinho, tá? É Nossa Senhora do Rosário. E Nossa Senhora do Rosário é protetora de brancos e negros. É a única obra de Aleijadinho. Essa aqui é a igreja de Santa Efigênia, que fica no topo da ladeira de Santa Efigênia. Vale muito a pena conhecer. E ela fica numa posição privilegiada, onde é possível ver grande parte da cidade, dos morros aqui da Ouro Preto. E um dos morros é este daqui que a gente vê, onde fica grande parte das minas que tem para visitação. Dizem que este morro aqui, onde tem muitas casas agora, ele é todo perfurado por minas. Então a gente vai conhecer uma das minas agora. Vamos lá conhecer. E aqui no lado da igreja de Santa Efigênia, o pessoal tem um mirante. O mirante não tem custo, pode fazer uma contribuição espontânea para o pessoal que cuida desse local aqui, mantém a janelinha da lembrança de Ouro Preto. E pode ter uma vista privilegiada de toda a cidade. Vale muito a pena dar uma passadinha aqui também, depois de visitar a igreja. Lá é uma mina de verdade. Em cima do morro. Primeira vez na cidade? Sim. Seja bem-vindo. Estamos aqui com o guia Carlos, que ele vai mostrar para nós a mina e também vai mostrar uns pontos da história aqui da região da Santa Efigênia. Sim. Aquela ladeira Santa Efigênia, a famosa ladeira Viraçaia. Por que ladeira Viraçaia? Nas atividades que tinha na cidade, além das escravas, vinham roubando ouro na beirada dos vestidos, vinha o vento e levantava os vestidos dela. Apelidou-se ladeira Viraçaia. Esse calçamento é o famoso pé de moleque. A cidade, quando estava crescendo, que era terra ainda, as doceiras, colocando o famoso doce pé de moleque para secar nas janelas, viam os moleques correndo e roubavam os doces. Elas chegavam na janela e gritavam: pé de moleque, não roube. Aí apelidou de pé de moleque, porque aqui é tudo misturado. No centro você vai ter só um paralelepípedo. Isso é o resto que sobrou da cidade e trouxeram para cá. Ok? Beleza. Show de bola. Isso é bairros ainda. São Sebastião, São João, Santana. Santana a gente vê lá, a cruz lá em cima lá. Ó. Aqui na cruz dá pra ver de longe. A Santana lá, tá vendo lá? A cruzinha lá em cima, lá, ó lá. Na direção do papagaio ali, ó lá. Aqui, na minha direção, aqui você vê Santana. Sim. São João e Sebastião a gente não vê. São João está a capela mais antiga da cidade. É por onde os bandeirantes chegaram em Ouro Preto e rezaram a primeira missa na cidade. Isso aqui é apelidado de Morro da Queimada ou Morro Santana, ou o bairro em geral Alto da Cruz. Daqui os escravos roubavam ouro para construir essa igreja, igual eu falei com vocês. É uma igreja de 1730, construída com 13 anos. Construída por 43 escravos, representados naqueles 43 degraus. Esses 43 escravos são enterrados dentro da igreja. Ok? Sim. Isso aqui são mais de 500 minas. Como é que é a história que eles se passavam no corpo? Se esfregavam ouro em pó no corpo todo, na unha, nos cabelos. Vinham se lavavam nas pias. Chegaram a ver as pias dentro da igreja? São 4 pias. 2 aqui atrás e 2 lá na frente. O ouro bruto que saía do corpo deles, eles pagavam os artesãos. Foi o Francisco Xavier de Brito e o Manuel Arcanjo. O mestre Ataíde fez a estrutura principal, que é a igreja. É o famoso projeto Caixotão. E com o ouro bruto que eles conseguiam, eles compravam o cedro e o jacarandá. É uma igreja pobre em ouro e rica em madeira. O ouro bruto que entrou dentro da igreja, bruto mesmo, os donos das minas mandaram seus capatazes vir na igreja, tomarem o ouro deles e colocar fogo nos barracos dele. Isso aqui, eles moravam aqui nesse bairro.
Isso aqui é apelidado de Morro da Queimada. Ah, por isso então. É isso aqui que é o ponto mais alto onde os escravos viviam. Os escravos não podiam ir na igreja dos brancos, os brancos não poderiam vir aqui na igreja dos negros. Os brancos não podiam ser enterrados aqui e negros não podiam ser enterrados lá. Por isso eles fizeram a igreja só para eles. Já vi um guia ali falando que o único branco pessoal, que bom entrava dia. na igreja Bom era o dia. Aqui nós vamos virar, aqui nós vamos chegar na rua Chico Rei. Chico Rei foi um escravo e conseguiu a sua alforria, pagou sua libertação e ajudou os escravos a construir a igreja para eles. Ah lá, a primeira obra do Aleijadinho que eu falei com vocês. É aquela imagem lá por cima do chafariz. Vocês querem dar uma olhadinha? Vem cá pra vocês verem. Vamos lá. Primeira obra dele aqui. Essa é a primeira obra do Aleijadinho na cidade. Aí quando ele começou a se despontar na cidade como artesão, ele fez a homenagem à mãe dele. Está vendo que ela tem os bustos avantajados. Sim. Ela foi uma negra escrava. Ele fez a homenagem à mãe dele, 1761. Também em pedra sabão. Tá aí, É ó. um chafariz, isso aqui era usado como parada dos tropeiros. Eles desligaram as águas, entendeu? Devido à falta d'água em Ouro Preto, tá vendo aí? A primeira obra do Aleijadinho lá em cima. Já vive a história faz tempo aqui, desde pequeno. É. Ouro Preto, você vem conhecer Ouro Preto, com 2 dias você não faz o passeio. 2, 3 dias. Você tem que ficar pelo menos uma semana. É muita coisa interessante que tem na cidade. A gente quer ficar até o fim de semana, a gente chegou ontem, já conhecemos muita coisa ontem, já caminhamos por tudo, mas ainda tem muita para conhecer. Já fizeram o Pilar? O Pilar... E lá a gente olhou por fora. A do Pilar é uma das igrejas mais ricas de Minas. São 450 quilos de ouro dentro dela. Aí já entra... Fora a prata, né? Aí vai ter a Casa da Moeda. A Casa da Moeda que é a antiga senzala, a antiga cadeia, muito interessante. Onde tem a maior balança de Minas, onde o ouro era obrigado a passar dentro desse museu. Aí vai ter o Museu da Confidência e o São Francisco de Assis, onde tá as obras todas Aleijadinho na cidade. Tá tudo no centro. Ó, isso aqui é chamado de Capela ou Paço. Aqui tem a imagem de Cristo carregando a cruz, é aberto só na Semana Santa. Vem a procissão para a Rei da Maria, o Pai Nosso, e continua a procissão. Vamos atravessar aqui. Quem tá aqui na portaria? GG. Agora vamos conhecer a mina do GG. Isso, Ou Minas GG. Gerais. Minas Gerais. Minas Gerais. Vou dar um capacete. Aqui. Escolher aqui. Isso aqui é pra botar na cabeça. Isso. É porque a gente não higieniza o capacete a todo momento. Segurança em primeiro lugar. Aí. Obrigada. Aí Beleza. pode vir aqui, ó. O guia ali é o Otacir. Tá ótimo, muito Otacir, obrigado. Isso, bom passeio e traz ouro pra gente. Vamos tentar. Obrigada. Que vai fazer a separação e a visualização. O processo que acontece lá fora, ele é extenso, tá? É repetitivo, mas tentando simplificar, lá fora tem que fazer o seguinte. Bom dia. Lá fora tem que triturar todo o material que está quebrando na abertura do túnel, tá? Então ele é triturado de alguma maneira em pilões. Quanto mais triturado ficasse o material, mais fácil seria separar o ouro dele. E a separação é feita como? Assim? Com a bateia. Com a bateia, E aí depois de triturado coloca na bateia. Bateia, carumbé, né? Carumbé na verdade é um nome africano, né? Isso, que era de madeira, E aí fazendo um movimento circular. Quando a água gira, o ouro decanta, que ele é um mineral pesado, e as bordas o rejeito vai embora. Por isso é importante triturar o material antes. Então a separação acontece meio que com uma decantação forçada. Você fazendo o movimento, a água gira, o ouro desce e os rejeitos vão embora pelas bordas. Então nada de elemento químico, tá? Uma coisa que tem conflitos de informações aqui às vezes com alguns visitantes, assim, eu não sou formado em nenhuma dessas áreas, tá? Então assim, eu não sei dizer se o elemento químico mercúrio já existia ou não no século XVIII. A questão é que ele não era utilizado na mineração. Ele só é introduzido no Brasil após a Revolução Industrial com a mina dos ingleses, que é depois de 1820. Que aí, como é uma mina totalmente industrial, aí é outra história, de outro século, né? Que é os anos 1700.
Luz elétrica é uma coisa que não existia naquele período, né? Esse conforto é nosso. Na época ele iluminava a mina com lamparinas ou candeeiros, pequenos recipientes, postos em buraquinhos como esse, e aqueles dois ali atrás. Tem que ser no mínimo daquele tamanhozinho lá. Tem que comportar o punho dentro. Se o punho não entrar, não é. Entendeu? Porque seria a lamparina, né? Sendo posta ali dentro e apoiada. E aí preenche com óleo, que aí pode ser óleo de origem animal, como óleo de mamona, de origem vegetal, como óleo de baleia. Tem que ser óleo. Óleo tem baixa combustão, então ele queima lentamente. Isso é legal para iluminação. O auxílio do pavio vai iluminar mais tempo. Então, no conceito de iluminar, isso é perfeito. O problema é isso aqui, ó. A mina é extensa. A mina, então, vai exigir muita iluminação, vai ter muita lamparina, certo? E aí vai ter o consumo de muito oxigênio, né, por causa do fogo, de produção de fumaça por causa da queima do óleo. E para medir a qualidade do oxigênio sem tecnologia, eles usavam passarinhos. Prendem passarinhos em gaiolas e vão deixando junto deles à medida do avanço. O passarinho é menor, o pulmão mais sensível, então o passarinho morre primeiro. Morreu, tem que sair. Apagando, não produz fumaça, espera exalar, o oxigênio entrar e volta de novo. Então ele era usado como medidor de oxigênio, entendeu? Vamos ficar agora desse lado aqui, vamos observar aqui, ó. Percebe esses dois cortes aqui na parede? Isso aqui é onde deveriam deixar as ferramentas antes de sair. O que acontece é o seguinte, Ouro Preto chegou a ter o título de cidade mais populosa do continente. Só que há divergências sobre ter ou não título entre algumas pesquisas, número de pessoas, tá? Então vamos focar no seguinte, o consenso das pesquisas é, com ou sem título tinha gente demais por causa da extração de ouro. E 70% da população eram pessoas que estavam na condição de escravidão. Então essas pessoas poderiam se rebelar em algum momento. Usar um instrumento pesado e pontiagudo como uma arma era uma questão lógica, né? Então para que o escravagista não perdesse o domínio sobre a população escravizada, ele é que fazia a fiscalização e o controle de forma mais agressiva, mais decisiva. Então ele colocava, né, para representá-lo na estrutura, porque ele sozinho não controla e não vem. Então ele colocava capitães do mato, aquelas figuras com chicote que a gente vê representado em série, novela, capatazes com as armas de fogo, né, que ficam na saída ou lá fora. Essas figuras aqui juntas representariam o dono da mina e impedem que aconteçam as coisas que fujam às ordens do dono. Então a possível arma, no caso a ferramenta, é posta às vistas de quem controla. Lá fora, fiscalizações íntimas para ver se não está levando ouro escondido. Passou por isso, não tem atividade, aí acorrenta e vai encaminhar a senzala. Então, ou seja, coíbe as tentativas de rebelião do preto, que é uma coisa muito diferente você entender isso de pensar que, infelizmente, algumas pessoas pensam de que o africano se deixou escravizar no Brasil. Não, ele não teve tempo ou oportunidade para tentar buscar a liberdade dele aqui, né? Mesmo assim houve, né? Rebeliões, demais. Só o êxito delas que, na maioria, não teve, né? Sim. Tranquilo até aqui? Vamos caminhar um pouquinho? Cuidado com o piso, né? Para não torcer os pés. O nosso grupo pequenininho fica desse lado aqui, ó. A gente vê esse colorido na parede, amarelo e vermelho, que a gente vê predominante, é uma argila, sai junto com a mineração. E lá fora eles diluem essa argila no óleo e fazem tinta. Então, na época, a tinta se torna um subproduto comercializado. Na época que não era uma cidade, era uma vila, né? Chamava Vila Rica. O tom de cor opaco e terroso, que é o que a gente está vendo aqui, eles chamavam de ocre. Então, ocre de Vila Rica era o nome dessa tinta. Igrejas como a Santa Ifigênia aqui em cima, que era a Igreja dos Pretos, ela é o contorno externo amarelo. Você vai lá na do Pilar, na parte baixa, né, lá do água mais ouro, o contorno dela externo é vermelho. Então, esse tom de cor é o predominante na cidade, amarelo e vermelho, que vocês vão ver. Naquele período, 7 tons eram possíveis ser produzidos aqui em Ouro Preto. Não produziria o azul, tá? Então, o azul se tornava quase que um artigo de luxo em Ouro Preto, né? Demanda e procura, o que não tem, chega mais caro que tem. Anil, né? Não, antes ainda vinha do mineral lazuli, né? Que vem lá do outro lado do planeta. Então, é ali que ficava caro mesmo, né? Então, por exemplo, aqui vários artistas tinham muita dificuldade e problemas na representação nessas pinturas de céu, mantos de Nossa Senhora, justamente por causa do azul. O anil, ele é na produção do século XIX, né? Que é de uma planta da Mata Atlântica e já é outro século mesmo. Mas vamos caminhar um pouquinho aqui. Cuidado com o piso, tá? Para não bater a cabeça. O guia falou que não precisava você abaixar. Mas tá bom, um pouquinho. Imagina tudo então. Pessoal, passando aqui, vocês vão observar uma primeira ramificação. Não dá pra ter noção. Lembra quando eu falei que a respeito de na parte de cima a gente vê as marcas originais, na parte de baixo não, porque olha, a galera debreta muito o lugar, escrevendo nome, piscando. De altura, dimensão e direção, o que define é o quartzo. São essas linhas brancas aí.
Como eles acreditavam que o ouro então infiltraria com a água e pararia na rocha impermeável, o quartzo, então ele é o indicativo do ouro sempre. O que está nas paredes aqui é resquício do que estaria no caminho. Os resquícios já são suficientes para a gente entender por que o túnel segue nessa direção, porque a predominância do quartzo é seguir nessa direção. Vemos que as linhas de quartzo, a predominância apontam para cima aqui nesse ponto, né? Então por isso o teto subiu. Se o ouro está nele, tem que alcançá-lo. Então, diferente do que muitas pessoas pensam quando olham a mina, a formação rochosa é que define a estrutura e não o biotipo de quem faz. Não se o africano é alto ou baixo. Ele tem que produzir de acordo com a formação rochosa. O dono da mina não vai permitir adaptar o ambiente à pessoa, né? Justamente o oposto. Aquele túnel então desceu por causa da formação rochosa que virou e desceu. No início tinha alguns degraus e depois o túnel continua, porém o ângulo aumenta, chega a 80 graus de inclinação. 90 é vertical. Se ali chega ao ponto de ter 80 graus, é tão perigoso quanto. Por isso a gente não vê a continuidade do túnel. A profundidade e extensão são 50 metros. Se você dividir 50 metros pela altura de um andar de um prédio, que geralmente, levando em consideração a estrutura, pode ter 2,70 ou 3 metros, vai dar 15 ou 16 andares ali para baixo. E eles não tinham equipamento de segurança, né? Como a gente está retratando escravidão, ele escravou com aquela ferramenta manual, do jeito que fez aqui, escavou ali, só que para baixo. Aquela escadinha que estava no início, que dava para ver degraus, ela é replicada depois lá embaixo, fazendo buracos compridos, para que eles tenham que encaixar pés e mãos e subir e descer. Então era basicamente escalar. O transporte do material era uma bolsa de couro, que tinha alça única na testa e o peso nas costas. Então, além de subir e descer escalando, o peso estava na cabeça, puxando ele para trás. Lá embaixo não tem salões, galerias, água, é estreito, seco, quase vertical, e por isso para nós é uma área restrita, né? A população, devido à situação de escravidão que estava sendo submetida, eles foram forçados a fazer, então por isso existe. O teto aqui então subiu por causa do V, acho que vocês já entenderam, né? Só que o padrão de escavação não muda. Observa o teto. Desde o início a gente vê que o teto é escavado em arco, vocês percebem isso? O formato de arco é o que distribui o peso da serra às paredes. Paredes próximas não precisam de escoras nem colunas, então você não vê madeira nem marca de utilização. Em compensação, a gente anda em zigue-zague desde o início, não sei se repararam isso, né? Cada curvinha que a mina vai fazendo é uma coluna oposta à outra que ajuda a sustentar o peso da serra. Passando por onde eu estou aqui, vocês vão ver que quanto mais alto fica o teto, mais estreito fica a base. Então esse formato cônico, né, estreito junto ao arco, na arquitetura também é conhecido como abóboda, né, que é o que dá estabilidade e resistência para a estrutura, eles já dominavam. E o último detalhe, que certamente esse todo mundo já notou, nós estamos subindo. Deixar o declínio para a saída, mesmo que sutil em alguns pontos, era o suficiente. Se encontrasse água, a água escoa e não alaga. Então, ou seja, cada detalhe empregado na mina é a prova do conhecimento que o africano possuía, a experiência dele. Por isso essa estrutura aqui tem 309 anos e não cai. Essa mina é do ano de 1713 e parou em 1827. 114 anos ativa, produzindo, que ela ficou, então deve ter sido rentável, né? E 309 anos que ela está persistindo ao tempo. Tá? Eu não sou capaz de dizer a idade de todas as minas, tá, pessoal? São mais de 2.000 em Ouro Preto registradas, mas o que eu posso dizer é que são que as que continuaram após essa, por exemplo, tiveram que parar no ano de 1888 devido à assinatura da Lei Áurea, que claro que ela não chega aqui no dia da assinatura, no dia 13 de maio. Mas quando chega a notícia, o povo se viu livre de um lugar que só tem dor, sofrimento e morte a oferecer. Eles, 70% da população, como havia dito lá atrás, foram embora. Então nunca foi falta de ouro. Entenderam? Foi dependência, que é a interpretação correta, do escravagista de ter a mão de obra na condição de escravidão, que trazia para ele a especialização sem ser remunerada, né? Então ele tinha tudo ali à mercê dele. Agora, hoje aqui tem ouro? Sim. Valeria a pena retirar esse ouro? Sim. Por que que não acontece? Felizmente, porque a cidade se tornou monumento nacional, né, na década de 30, dos anos 1900, e em 80, patrimônio mundial oficialmente, né? Então, ou seja, é os títulos que protegem Ouro Preto de fato. Valer a pena valeria com dinamite, máquina e produto químico. E não tem como, por exemplo, uma fantasia idiota aqui, mas suspender Ouro Preto, pegar o que está de baixo e encaixar de novo. Então não tem como minerar sem destruir, entendeu? Porque eles explodem a serra de cima para baixo, fazendo o que chamam de mina a céu aberto, entendeu? Então por isso não temos exploração de ouro dentro do município. Na sede. Em volta, né? Em Minas Gerais inteira, basicamente, tem mineração acontecendo. De minério de ferro, de ouro, de minério de ferro e ouro junto.
entendeu? Tem várias empresas aí. Hoje, então, a mineração é de cima para baixo. Porque assim, num solo como esse da Serra do Espinhaço, que tem mais de 40 materiais que a gente utiliza no mundo, você fazer um corredor, você está deixando a matéria-prima para trás, entendeu? Então eles explodem para beneficiar o máximo que pode, entendeu? Por isso que naquelas represas só tem realmente barro, entendeu? Vamos caminhar. A gente não consegue ver o ouro, pessoal, porque são 3 ou 5 gramas por tonelada de material. Algo que pra gente consegue ver, né? Então a expressão que diz assim, nem tudo que reluz é ouro, é literalmente ao pé da letra, né? Por isso que a gente não consegue ver ouro, tá? Vamos caminhar para a última parada aqui, pessoal. Atenção aqui. Ficando baixinho agora. Levante bem os pés aqui, por favor. Suba devagar. Me sujei. Devagar aí. Tem mais em continuação aqui. Quantos metros é a altura? 760 mapeado. Mapeado. E a gente tá vindo até 300. Ah, não, aqui a gente andou 110. Só, é porque assim, as minas de Ouro Preto, todas têm muito mais do que isso, né? Mas a gente anda só esse mais ou menos, a linha de um quarteirão e meio, porque é o que o bombeiro permite de concessão. E o governo também, né? Para poder 110. Até aqui, daqui para frente, tem mais 600 metros que a gente não vai seguir. Eu vou apenas tentar descrever, né? Vamos começar falando desse aí então. Nessa direção aí são 300 metros, contudo não é uma linha reta, né? Ali dentro tem vários corredores, tem 4 à direita, 3 à esquerda e a soma, mais o principal, aí dá 300 metros de área perfurada, entendeu? Os túneis ali dentro a gente não pode seguir por motivos óbvios, né? Questão de segurança, o que é declarado, né, pelos laudos. E os túneis também têm 90 centímetros de altura, eles são baixos por causa do veio. Eu expliquei para vocês ali que se o veio sobe, desce ou vira, a estrutura vai mudando. O dono da mina, que é a pessoa que escravizava, ele não se importava com o escravizado. Então ele trocava um adulto por uma criança para fazer um corredor desse. Os filhos, né, dos escravizados seriam escravizados aqui naquele período. Trabalhavam como adulto aí dentro, segundo as pesquisas, a partir da casa dos 6 ou 10 anos. E o máximo que poderiam suportar, segundo as mesmas pesquisas, seria 15. Então, ou seja, 21 ou 25 seria o fim se suportar os 15 anos. As causas de morte aqui, né, contextualizando, açoite, torturas, punições, trabalho pesado, má alimentação, as doenças respiratórias causadas pelo ambiente, como a intoxicação da fumaça da lamparina, a tuberculose, que era uma doença muito comum naquele período, tinha a silicose causada pela poeira do minério, enfim, é uma infinidade de coisa ruim, acidente de trabalho, né? Fora os acidentes, e é uma infinidade de coisa ruim que não deixavam chegar à casa dos 30 anos, né? Então por isso vivem pouco. Então ali tem 300 metros. Agora com muita cautela para os itens pessoais não caírem, observa ali no centro. Ali no centro ali tem aquele buraquinho ali, tá vendo? Aquilo ali já foi um túnel de 2 metros, né? Onde já estão os capacetes caídos lá embaixo, é o piso original. Então foi um desabamento mesmo aí, né? Que bloqueou a entrada. Aquele túnel ali, ó, se a gente passar por ele, lá dentro dava para ficar em pé, porque ele é alto originalmente. Naquela direção ele tem 100 metros, então a 300 e 100, 400, correto? O terceiro e último túnel agora só dá para ver de um ângulo, tá? Por exemplo, você está no ângulo certinho, você também, amigo, só chega um pouquinho mais para trás aqui, aí. Agora dá uma olhadinha ali pro lado direito, tá vendo ali? É só desse ângulo que dá para ver. Aquele túnel é original, feito por crianças também, por isso ele é tão baixinho. E ele vai naquela direção 200 metros com essa altura ali. Esse aqui tem 300, beleza, mas são vários para dar 300. Esse ali tem 200 sozinho, no direito ele é o mais extenso. 300, 100 e 200, na soma 600. Mais 110, 710. Mais aquele de 50, que não podemos esquecer dele, 760. Só 50, aquele lá. Mais íngreme. Exato, 760 de área mapeada, né? Agora vamos entender esse local aqui. Bom, como a ideia é que o ouro infiltrava até a superfície impermeável, então maior a superfície impermeável, maior seria a chance de ter ouro ou maior a concentração de ouro, né? Olha o tamanho desse quartzo do seu lado. Esse bloco branco grande aí. Percebe? Olha do outro lado ali, camadas brancas espessas também, tá vendo? Então é assim, da minha esquerda à minha direita, tudo um dia era um quartzo só, entende? Ele ocupava o ambiente que nós estamos, mas nesse nível. Quando chegaram por ali, que seria a entrada principal da mina, eles são obrigados a quebrar.
Mas só recapitulando para encerrar, como não há preocupação com o bem-estar e ergonomia de quem está dentro da mina, e a produção tem que ser aumentada, aquele padrão que eu expliquei ali, que é o mais importante, de arco estreito, ele acaba sendo ignorado. Então, se isso aqui é seguro e aqui tem uma grande fonte de ouro, mandam ampliar. Devido a ampliar demais, o material que tinha que estar aqui em cima caiu. Nesse momento, estamos em cima dos escombros. Aquele túnel passa aqui de baixo, originalmente. Conectava 4 direções, só que essa placa soltou. Eu não sou formado em geologia, então não sei explicar em termos técnicos, mas como a mina é um ponto turístico, tem alguns laudos e há uma estimativa dada por geólogos de que esse rompimento pode ter ocorrido lá atrás em 1850. É chegar nessa conta que eu não sei explicar, entendeu? Só que a mina teria parado em 1827, então ou seja, ela parou um pouco antes, então não deveria ter ninguém dentro da estrutura no ato de desabamento, porque oficialmente ela deveria estar já abandonada. Em 1827 acaba a exploração da mina, por qual motivo? Não existe um registro, não. Eu tenho uma interpretação, tá? Como assim a mina fica extensa demais, aí essa questão de logística de trabalho fica não rentável. Extensa, menos oxigênio, mais tempo demora para entrar e sair, mesmo que manter ela ativa, mais tempo demora para o oxigênio retornar, aquela fumaça toda embora. Então, se começar uma mina nova, sempre seria mais rentável. Justificaria também a quantidade absurda de minas. Porque na época... Sim, 2.000 minas. Porque na época existia um tipo de contrato para explorar o subsolo, chamava de data aurífera. Então ela seria tipo um lote, né? E aí dentro daquele perímetro que é a data aurífera desse bandeirante, desse escravagista, ele vai mandar fazer 5, 10, 20 minas se couber. Então sempre era mais rentável começar uma mais curta, né? Porque já que o ouro estava, entre aspas, fácil, né? Exatamente. Não deve nada, né? Agora é o seguinte, o desabamento ele revela a forma real da rocha. Lá atrás é a mesma. Só que aqui, como houve um desabamento, não tem intervenção de ferramenta, vemos que é uma rocha sedimentar. Por isso o aspecto em lâminas. O nome Itabirito, né, que dá nome à cidade aqui próximo. O teto aqui é liso porque é uma placa que não soltou e para a superfície pode passar da casa dos 100 metros para cima, segundo a topografia. Tá vendo o ângulo da rocha? Então veja, imagine a montanha subindo lá fora, a serra, né, encosta. Nós andamos na horizontal, então mais adentro, mais profundo. Então por isso a gente não escuta os barulhos dos carros, a gente não sente as vibrações desses carros, porque a cidade está aqui em cima, né? Em cima de nós é um bairro. Entendeu? Santana? Morro de Santana? Não, é o acesso a ele. Aqui é o Morro da Queimada. Seria a rua 15 de agosto que acessa o Morro Santana para São João, Sebastião, Cachoeiras Andorinhas. Nesse ano contemporâneo teve algum desabamento, assim, nesses últimos... A mina ela é aberta à visitação desde 2007. De 2007 até agora, nenhum desmoronamento. Se houve algum desmoronamento de antes dessa abertura à visitação até o encerramento dela lá atrás, em 1827, aí não tem um registro, entendeu? Não tem nada que comprove isso, talvez. Tá? Bom, tudo que eu expliquei até aqui sobre encontrar e retirar ouro, essa parte estrutural, ficou claro para vocês sobre o conhecimento técnico? Sim. Beleza, então a gente encerra aqui as apresentações. Se vocês quiserem uma foto de vocês como recordação, eu posso fazer. Se vocês quiserem, também posso fazer de vocês, tá? Querem a foto? É isso aí, essa foi a mina do GG. Interessante conhecer um pouco da história aí. Valeu a pena se vierem a Ouro Preto, não deixem de conhecer. Mas tem demais. Valeu, obrigado. Eu valeu mais.